Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 930. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 16 horas e 19 minutos da sexta-feira, 12 de setembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Antes de começar o episódio, registro que na segunda-feira teremos uma gravação normalmente, na segunda de manhã e também na segunda à noite, mas a partir de terça-feira teremos mudanças aqui no Petit Jornal durante um tempo determinado. Eu embarco em uma viagem com o pessoal da Latitudes, aliás, um abraço para os nossos amigos da Latitudes, para o Cáucaso. Nós vamos à Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Dessa vez, excepcionalmente, o Tanguy não vai, mas continuaremos produzindo conteúdo aqui no Petit Jornal, só que em horários um pouco diferentes. Então, não estranhem caso o episódio apareça no seu feed num horário um pouco distinto daquilo que costuma ocorrer. Vai ser por um breve período, aproximadamente 2 semanas, mas fica aqui o registro. Segunda-feira, episódio normal, mas a partir de terça, teremos aí modificações nos horários de publicação. Tudo bem, Tanguy? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo 930. Deixo aqui as super boas-vindas. Nesse horário também um pouco diferente, né, Daniel? A gente está gravando aqui na sexta-feira de tarde, né? São 4h21 nesse momento que eu estou falando. Então, já para brindar todo mundo aí com o final de semana, deixo boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente nessa live no YouTube e todo mundo que acompanha a gente também no podcast. Daniel, a gente não fala sobre assuntos internacionais, sobre assuntos nacionais aqui, né? Não é a nossa pegada, mas é necessário falar quando isso traz algum tipo de repercussão internacional. No dia de ontem, no dia 11 de setembro de 2025, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado, né, a mais de 27 anos de prisão por conta da tentativa de golpe de Estado, né, depois das eleições de 2022. Isso teve uma repercussão internacional a partir do momento em que Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, classificou como terrível a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse estar muito insatisfeito com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O secretário de Estado, Marco Rubio, também reagiu e prometeu que, com isso, haverá algum tipo de resposta por parte dos Estados Unidos. Eu acho interessante, Daniel, a gente conhecer a fala do Trump, de uma forma geral. Ele disse o seguinte, né, abro aspas, estou muito insatisfeito com isso. Eu conheço o presidente Bolsonaro, não tão bem, mas o conheço como líder de um país. E sempre o considerei muito correto, de fato, muito notável, na verdade, como um homem notável. É meio irritante ler o Trump, né, Daniel? Porque ele é um negócio meio... Ele não avança, né? Um negócio que ele vai, ele volta e tal. Mas, continuando aqui, acho que é uma coisa terrível. Muito terrível. Acho que é muito ruim para o Brasil. Essa fala, Daniel, já tinha dado a entender que isso era um tema que estava sendo trabalhado, que estava sendo tratado dentro do governo americano. Então, no momento em que ele foi perguntado, né, por algum repórter, ele estava ciente, né, do que tinha acontecido no STF no dia de ontem. E o Marco Rubio foi adiante. Né? O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, né, a gente está falando aqui do equivalente ao ministro das Relações Exteriores, disse o seguinte, abro aspas, as perseguições políticas do violador de direitos humanos, Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E disse que com isso, né, então fecho aspas, mas ele disse também que com isso os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. A gente tem, Daniel, dentro do governo americano, uma retórica que está crescendo cada vez mais. Não é uma novidade, a gente já viu desde aquela carta, né, um pouquinho depois da cúpula dos BRICS, que o governo Trump mandou para o governo Lula, né, falando sobre as tarifas de 50% e tal, a questão política envolvida na questão das tarifas, então é uma coisa que a gente já não tem mais como separar. E agora, depois da condenação do ex-presidente Bolsonaro, a gente teve o presidente, a gente teve o secretário de Estado
Isso tudo se soma a uma declaração que a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca, deu na terça-feira, quando ela disse que os Estados Unidos estão dispostos a usar meios econômicos e militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. Importante notar que ela falou isso num contexto no qual você falava sobre o Brasil, né? Então, o fato de você ter os Estados Unidos mencionando, mesmo que en passant, Daniel, mesmo que não fosse esse o cerne da mensagem, a possibilidade de utilização de meios militares para lidar com o Brasil, né, além de meios econômicos, é algo que de fato me parece, Daniel, que torna essa a maior tensão, sei lá, da história recente da relação entre Brasil e Estados Unidos. Ela completou e disse que a liberdade de expressão é a questão mais importante dos nossos tempos. O presidente Trump leva isso muito a sério e, por isso, tomamos e tomaremos ações contra o Brasil. Ou seja, Daniel, me parece que o Brasil ele já tem que estar preparado politicamente e economicamente, tudo, porque muito provavelmente novas ações americanas contra o Brasil virão. A gente teve uma resposta por parte do Itamaraty que disse, abro aspas, ameaças como a feita pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos, não intimidarão a nossa democracia. Isso aqui é importante, Daniel, porque quando a gente fala sobre essa relação, uma relação que é importante para o Brasil, é menos importante do que já foi. Aliás, a gente deu uma aula gratuita, que está no YouTube do Petit Jornal, que eu acho que vale a pena assistir, para ter uma noção de qual a importância que o Brasil tem para os Estados Unidos e que os Estados Unidos têm para o Brasil, para a gente conseguir matizar isso, né, de maneira com o pé no chão, né? Claro que culturalmente os Estados Unidos têm uma importância grande, muita influência, né? A gente é muito permeado por temas americanos, personalidades americanas, por cultura americana, mas qual é a importância na prática? Porque, ao que tudo indica, a gente pode ter mais uma onda de estremecimento dessas relações ao longo das próximas semanas. Política, claro, mas também econômica, né, Daniel? E a questão econômica, ela tem impactado, inclusive, a própria economia americana. É verdade, Tanguy. Aliás, quando a gente pensa nas alternativas que o governo dos Estados Unidos tem nesse momento, a econômica parece que não é a mais adequada, porque você pode seguir aí na direção de uma lei Magnitsky, eventualmente, podem acontecer sanções em relação a vistos, envolvendo inclusive a delegação brasileira que vai à Assembleia Geral das Nações Unidas num futuro próximo. Agora, do ponto de vista econômico, isso pode trazer ainda mais problemas para os Estados Unidos se eles seguirem nessa direção. Nós tivemos a divulgação da inflação dos Estados Unidos agora no mês de agosto, e a inflação em agosto foi de 0,4%. Em julho, havia sido de 0,2%. Consequentemente, a inflação acumulada nos Estados Unidos em 12 meses, em agosto, é a maior desde janeiro. Em agosto, a inflação acumulada de 12 meses nos Estados Unidos fechou em 2,9%. Lembrando que a meta de inflação nos Estados Unidos é de 2%. E isso ajuda a explicar por que o Fed tem mantido os juros relativamente altos por tanto tempo. E é interessante destacar que o que puxou a inflação foram principalmente alimentos e moradia. E alimentos tem tudo a ver com tarifas. Aliás, nós tivemos aí, em agosto, frutas e legumes subindo bastante. Nós tivemos tomates subindo 4,5%, maçãs subindo 3,5%, carnes, aves, peixes e ovos 1%, carne bovina 2,7%. E tivemos aí também uma alta do preço do café acima de 3%, só no mês de agosto, o que mostra claramente que a questão das tarifas está impactando a inflação nos Estados Unidos. Isso não é pouca coisa, isso é algo que precisa ser levado em consideração quando nós analisamos a economia dos Estados Unidos. Só para trazer o dado preciso, a alta do café em agosto foi de 3,6%. Aliás, o café de janeiro a agosto subiu nos Estados Unidos 20,9%. Não dá para dizer que as tarifas estão ajudando a economia americana, muito pelo contrário, as tarifas estão atrapalhando a economia americana. Ou seja, avançar sobre o Brasil colocando mais tarifas pode ser algo que traga efeitos deletérios, efeitos nocivos para os americanos.
Aliás, o Partido Democrata divulgou uma carta, inclusive, pedindo ao presidente Trump, e nominalmente ao Brasil, citando nominalmente o Brasil, que recue em relação a essa postura tarifária, porque essa postura tarifária está trazendo mais problemas para a economia americana do que resultados positivos para a vida dos americanos. Inclusive, a gente vai até observar no nosso episódio de hoje que tivemos algumas mudanças em relação às tarifas nessa semana que já mostram que o governo Trump está percebendo que a coisa está ficando complicada e que os impactos estão vindo para os consumidores americanos. No primeiro momento, os produtores seguram preços, apertam as suas margens para não perder mercado e tal, mas agora começam a aparecer os primeiros sinais de que eles estão repassando a tarifa para o consumidor. Inclusive, muitos desses produtores estão avisando aos seus consumidores: olha, estamos reajustando por motivos de tarifas. Inclusive, Daniel, eu queria que você me falasse sobre isso, né? Porque eu sei que tá rolando mais uma onda de flexibilização, né? Porque os Estados Unidos estão precisando flexibilizar, inclusive para segurar a própria inflação, né? É verdade. O Brasil, inclusive, foi alcançado em uma dessas flexibilizações. O Brasil foi alcançado na flexibilização da celulose. O Brasil é um grande exportador de celulose para os Estados Unidos, é um grande produtor e exportador de celulose para o mundo, mas o mercado americano acaba sendo super importante. E nós temos agora a celulose brasileira entrando nos Estados Unidos sem qualquer tipo de tarifa. Zero. Não é nem 10%, é zero. Claro que a gente está falando da celulose sem qualquer tipo ali de manufaturamento ou agregação de valor mais sofisticada. A celulose acaba sendo super importante para a produção de uma série de produtos nos Estados Unidos, papel higiênico, lenço umedecido. Os americanos usam muito lenço umedecido e isso é feito com celulose, papel toalha, etc. Você tem uma série de produtos industriais que acabam utilizando esses insumos que vêm do Brasil. E nessa semana, nós também tivemos uma outra flexibilização que envolveu, veja você, Tanguy, produtos cuja oferta doméstica é insuficiente para atender a demanda americana. Só que essa flexibilização, ela só será aplicada a parceiros alinhados que tenham acordos com os Estados Unidos. Mas quais produtos foram alvo dessa flexibilização ou da flexibilização dessa semana? Café, chá verde e preto, canela, açafrão, cravo, noz moscada, pimenta, bananas, abacates, mangas, mamões e kiwis, entre outros produtos. Mas o fato é que a gente está falando aqui de um governo americano que está reduzindo tarifas sobre produtos que os americanos não produzem. Ora bolas, ora cáspita. Quem diria? Quem diria? Estados Unidos não vai produzir café. Pelo menos em larga escala. Tem ali uma microprodução de café no Havaí, mas café não vai produzir manga, Tanguy? Não é possível. Não vai produzir manga? Nem mamão. Mamão papaya. Não vai produzir. Meu Deus. Então vamos ter que reduzir tarifa porque esses produtos precisam entrar mais baratos para os consumidores americanos. Eu acho, às vezes, um pouco inacreditável que o governo Trump tenha que recuar em relação a algo tão óbvio. Por que você, num primeiro momento, tarifou isso? Para que você está tarifando chá, cara? Café, banana. Os Estados Unidos vai produzir banana agora? Tarifar mamão, abacate. De onde vem isso, gente? Que tipo de ideia os americanos têm quando tomam uma medida como essa? Qual é a estrutura decisória que está por trás disso? Agora, o Brasil foi alcançado na celulose e não foi alcançado no café e nas frutas, tá? Aliás, um outro produto que também entrou nessa flexibilização das tarifas, que o Brasil não está incluído, é o cacau. O cacau que acaba sendo um insumo super importante, ora bolas, para produzir chocolate. E os Estados Unidos estão aqui, veja você, não tem produção doméstica suficiente para produzir chocolate. Tornar o chocolate das pessoas mais caro, tornar o café das pessoas mais caro. Que tipo de governo faz isso, Tanguy? Às vezes eu tenho dificuldade de entender, e aí você recua, mas aí recua só para os aliados e tal. Uma vez mais, o Brasil só foi alcançado na celulose. E esses outros produtos que eu citei há pouco são os países alinhados aos Estados Unidos e que conseguiram estabelecer parceria comercial, acordo comercial com o Trump. Não, e o argumento do Trump desde o início é que ele quer internalizar a produção. Só que, assim, já é muito difícil você falar em internalizar a produção de iPhone, internalizar a produção de semicondutores.
internalizar a produção de produtos básicos como esse, que simplesmente os Estados Unidos não têm clima para produzir, não é nenhuma vontade, é uma impossibilidade. Simplesmente não tem como trazer resultados. E o resultado está aí, né? Acaba que, no fim das contas, os Estados Unidos acabam tendo que promover recursos como esse. Aí eles sempre tentam colocar isso como uma concessão, no fim das contas, olha aí, eu estou concedendo. Mas que todo mundo sabia que, no fim das contas, isso ia ter que acontecer. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos parceiros da Alura, com uma super oportunidade que eles estão trazendo essa semana agora. A gente, na verdade, a Alura está lançando nesse mês agora, Daniel, o chamado Modo Carreira, o mês das carreiras, e está lançando o Modo Carreira. Eu achei maravilhoso, né, porque são trilhas estruturadas e criadas por especialistas que organizam o aprendizado, todo aquele conteúdo que a Alura tem, em 22 carreiras completas, do nível iniciante ao nível avançado. Então, é uma nova maneira de você aprender com a Alura, com maior direcionamento para os seus objetivos e para você conseguir decidir a sua jornada. Tem muita gente, Daniel, que ou já está na carreira, ou então que está querendo iniciar uma carreira que envolva tecnologia, que pode ficar um pouco perdido. Até pouco tempo atrás, havia algumas poucas carreiras que envolviam tecnologia, e agora tem um monte, né? Você fala sobre... Tem muitas novas áreas de conhecimento, inteligência artificial, machine learning, automação, uma série de soft skills, né? Então a gente está falando de adaptabilidade, aprendizado contínuo, que são fundamentais para a sua atuação em qualquer área que seja, também na área da tecnologia. E a Alura, portanto, agora ela está organizando isso em 22 trilhas para você conseguir ter uma noção de quais são as habilidades que você precisa para cada uma delas que você queira eventualmente seguir. E para todo mundo conhecer melhor esse modelo, Daniel, esse sistema do modo carreira, a Alura está oferecendo até 44% off durante o mês das carreiras. 44%. Tudo isso no link que está na descrição desse episódio. Clica lá, dá uma olhada, a Alura já é maravilhosa sempre e com o modo carreira ela se torna ainda mais atraente. Então fica a sugestão, você que já trabalha com tecnologia e você que almeja, você que quer trabalhar com tecnologia como uma forma de se diferenciar, não perde essa oportunidade. Link na descrição desse episódio. Tanguy, tô encantado com esse modo carreira, né? Porque a Alura vai tornar o nosso trabalho ainda mais fácil. Quer dizer, você passa a ter trilhas ali mais organizadas, facilitando, inclusive, a navegação na plataforma da Alura. A quantidade de tópicos e cursos é super abrangente e agora você pode seguir ali uma trilha específica. Gente, cliquem no link do descritivo, conheçam o trabalho da Alura. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. E condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo. Daniel Souza, eu queria trazer outro assunto aqui, que às vezes eu já não deveria, tá? Mas ainda me impressiona um pouco a postura que os Estados Unidos vêm adotando com relação a alguns aliados e também com relação a alguns países que até pouco tempo, os Estados Unidos, eles tiveram, assim, de forma consistente, uma postura de uma certa hostilidade, uma certa desconfiança, uma certa rivalidade. Por exemplo, a gente trouxe ao longo da semana, Daniel, que países da OTAN, em especial a Polônia, mas alguns outros países participaram disso também, derrubaram drones russos que invadiram o espaço aéreo polonês. Eu consigo imaginar, Daniel, ao longo dos últimos 80 anos, praticamente todos os governos americanos considerando que isso é algo grave, algo sério, a ser lidado com a Rússia e tudo. Pois bem, Daniel, o governo americano, na verdade o governo americano não, vou corrigir, o presidente Donald Trump, não foi o governo americano, foi o presidente Donald Trump, disse que a invasão do espaço aéreo polonês por parte de drones russos pode ter sido um engano. Às vezes não foi nada, Daniel. Às vezes, quem nunca errou, Daniel, com 19 drones? Às vezes você está pilotando ali 19 drones ao mesmo tempo e 19 drones. Você errou 19 drones invadiram o espaço aéreo polonês. Às vezes invadiu, os outros seguiram. Isso acontece o tempo todo. E aí quem veio, fora de si foi o primeiro-ministro da Polônia, né, o Donald Tusk, o xará dele, aliás, né, o Donald Trump, Donald Tusk, dizendo que eu garanto que não foi um erro. Aí você fala assim, mas de repente foi só um erro do Trump, né? Ele falou isso, mas sem pensar muito bem e tal. E você vê que não é. Essa semana, né, isso foi anunciado de ontem para hoje, os Estados Unidos iniciaram uma aproximação a Belarus. Daniel, eu acho importante a gente dizer quem é Belarus. Assim, Belarus é governado pelo Lukashenko, né? O Lukashenko é o cara que governa Belarus desde 1994 e é o grande, eu ia falar aliado, mas é quase um vassalo da Rússia, né? Então, a Belarus está lá independente, apesar de já ter falado várias vezes a possibilidade de se juntar com a Rússia e tal, mas é uma forma de ter ali um espaço entre a Rússia e a OTAN.
Então, o Lukashenko, ele é o cara mais próximo do Putin. Ele é mais próximo do Putin do que Xi Jinping. Ele é o cara com quem o Putin pode contar para qualquer coisa. Aliás, Realmente para sempre que qualquer coisa. sancionam a Rússia, Belarus acaba sendo sancionada também, né? Sancionada junto. Perfeito. Então, os Estados Unidos iniciaram uma aproximação a Belarus que envolve a libertação de prisioneiros, né? Então, 52 prisioneiros políticos que estavam presos em Belarus foram libertados e foram enviados para a Lituânia, um país também da OTAN, que está ali perto. Suspenderam também, ali meio como contrapartida, né? Então, você libera esses caras e, como contrapartida, suspenderam sanções contra a companhia aérea estatal, a companhia aérea estatal de Belarus, que é a Belavia, não sei se fala Belavia ou Belavia, enfim, mas a companhia aérea estatal de Belarus, que a partir de agora vai poder receber manutenção e peças de empresas americanas. Eles têm uma frota relativamente pequena, são 7 Boeing, 5 Embraer, é interessante, e 3 Airbus na sua frota, então vão poder receber assistência técnica por parte dos Estados Unidos, e rolou ainda uma correspondência do Trump para o Lukashenko, em que ele assinou carinhosamente só como Donald. Eu achei bonito isso, né? Ele mandou uma carta para o Lukashenko e tal. Há ali, Daniel, uma percepção, né? O que vem sendo interpretado é que seria uma maneira, e aí eu acho que tem muita boa vontade, né? Uma maneira de tentar trazer Belarus mais para perto da OTAN e dos Estados Unidos e afastar da Rússia. Uma vez que eu acho isso absolutamente impossível, não é possível que alguém tenha pensado nisso. Belarus é muito próximo à Rússia. Não estou falando geograficamente, não, apesar de geograficamente também. Mas é politicamente muito próximo, é economicamente muito próximo, é culturalmente muito próximo. Me parece que é muito mais uma forma dos Estados Unidos agradarem a Rússia, mostrar, olha, Rússia, como é que a gente está. Tem espaço aqui para a gente cooperar, tem espaço para a gente discutir, para a gente debater e tal, porque eu estou, inclusive, me aproximando do próprio Alexander Lukashenko, né? Então, eu trouxe essa pauta, né, porque ela me chamou muita atenção, porque é um negócio que me parece meio fora de qualquer padrão, assim, até algum tipo de racionalidade, né? É difícil entender uma aproximação entre os Estados Unidos e Belarus. A única coisa que, para mim, explica isso é o personalismo do Trump. Ele quer se aproximar do Putin, ele considera que líderes fortes, como Putin, como o Lukashenko, fazem sentido, que é o que ele gostaria de ser. Aliás, ele já disse outro dia, né? Ele disse que pessoal, não pode tirar um ditador, eu acho que eu adoraria estar nessa posição, eu acho que os Estados Unidos precisam de alguém forte, assim. Então, acho que ele vê com muita admiração esse tipo de... Você imagina, Daniel, o Lukashenko está no poder desde 94. Eu acho que o Trump ele fica sonhando. Você imagina, cara, passar esse tempo todo, né? Mais de 30 anos à frente de um país. Me parece que é a única coisa que explica uma aproximação entre os Estados Unidos de Donald Trump e a Belarus, né? A antiga Bielorrússia de Lukashenko, Daniel. Agora, Tanguy, pela ordem. Aqui no Petit Jornal, nós vamos render a esse modernismo Belarus, ou nós vamos manter a tradição que pessoas idosas como eu se sentem Daniel, mais confortáveis de Bielorrússia? Belarus não, Tanguy, é a Bielorrússia, não é verdade? Ô, Daniel, eu acho que a gente foi atropelado nessa. A gente foi atropelado. Porque, É assim, possível. acima de tudo... Mais uma. Mais um, mas é porque, assim, acima de tudo, tem uma questão estética. Belarus é muito feio. E Bielorrússia, por outro lado, é muito lindo. bonito. É. A Bielorrússia é muito bonito, cara. É a Rússia branca, né? Referência ali à neve e tal. Belarus. Belarus até outro dia a gente não sabia se era Belarus, se é Belarus. Aí tem gente que fala Belarus. Horrível, horrível. Mas, Daniel, eu me rendi já, tá? Então eu tô falando Belarus com muita dor no coração. Mas a gente pode continuar chamando a República Tcheca de República Tcheca e não de Tchequia, né? Por favor, né, Daniel? Essa aí não me acostumei ainda não, tá? Para mim continua sendo a República Tcheca para sempre em nossos corações. Você, Então, do jeito que eu te conheço, é capaz de ser chamado de Tchecoslováquia, mas República Tcheca você já abraçou também. Ô, Tanguy, vamos à geleia da Shakira de hoje? Por favor, Daniel, o que você traz? Tanguy, anuncia uma novidade de grandes proporções. O primeiro-ministro da Albânia, o senhor Edi Rama, anunciou a criação da primeira-ministra gerada por inteligência artificial do planeta. A Albânia agora tem uma ministra eu vou sair. gerada por inteligência artificial. Eu vou abandonar esse episódio, Daniel Souza. Eu vou abandonar. É verdade. Como é que é, Daniel Souza? O Tanguy, é o seguinte. O nome da inteligência artificial é Diela, com 2 L's, que significa sol em albanês. Essa nova ministra, que foi nomeada pelo primeiro-ministro Edi Gama, então ela vai fazer parte ali do grupo de
do gabinete ministerial dele. Peraí, Ela é responsável. Ed Gama é o comediante. Desculpa, Ed Rama. Eu já ia mandar um abraço pro Ed Gama. Alô, Ed Gama, um abraço pra você. Ed Rama, essa ministra, ela vai ficar responsável por todas as licitações de contratação pública. O objetivo é garantir processos 100% livres de corrupção e com total transparência. A Diela, ela está sendo promovida, na verdade. Ela já tinha sido apresentada em janeiro como assistente virtual da plataforma oficial e-Albânia. E até agora, ela ajudou a emitir 36.600 documentos digitais e prestou quase 1.000 serviços. Ela tem uma aparência virtual de uma mulher em traje tradicional albanês. Importante registrar que o Rama conquistou mais um mandato, ele está formando aí o seu novo gabinete e já temos uma nova membro desse novo gabinete, que é a Diela. O combate à corrupção é central para as aspirações albanesas de ingressar na União Europeia e a Albânia tem a meta de conseguir a sua adesão junto à União Europeia até o ano de 2030. Bem-vinda, Diela! Temos agora uma ministra na Albânia, responsável pela transparência, responsável pelas licitações e contratações públicas como forma de combater a corrupção. Foi longe demais, né, Daniel? A gente, há 2 minutos atrás, estava falando sobre Belarus, sobre Bielorrússia, né? Apegado ao nome Bielorrússia, e de repente me aparece uma Diela, que, já me mexeu com tudo. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Deixo aqui um super final de semana para vocês, né? Eu desejo um ótimo final de semana para vocês. A gente está gravando esse episódio aqui um pouco mais tarde do que o normal, nessa tarde de sexta-feira. E deixo aqui, Daniel, a lembrança de que se você quer mais conteúdo do Petit Jornal, durante o final de semana, queria assistir mais coisas, queria saber sobre mais países, sobre temas, inclusive, que a gente trata aqui no Petit Cursos, acessa lá, petcursos.com.br. Aulas sempre dadas em dupla, somos sempre eu e o professor Daniel Souza, sobre os mais diversos temas. A gente tem muitos cursos lá na plataforma, tenho certeza que vários deles vão te interessar. Acessa lá para dar uma olhada no catálogo, petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal. Vocês que ajudam a manter esse projeto de pé, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante. E fica aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix do Petit Jornal, petijornal.pj@gmail.com, uma forma prática de apoiar o Petit Jornal, instantânea. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Segunda-feira estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.